Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso momento de oração. E nós vamos continuar falando sobre oração, porque é gostoso a gente falar de oração. Sem oração a gente não consegue estar bem, né? Sem oração a gente fica muito agitado, né? Porque a oração é a elevação do coração a Deus, da alma a Deus, e tem o poder de nos acalmar a agitação do dia a dia. Então, nós precisamos de ocupar um pouco do nosso tempo, dedicar bastante do nosso tempo à oração, porque o nosso dia a dia, nossas ocupações, preocupações, nos esvaziam, né? E nos desgastam muito. Porque quem é que vive hoje nesse mundo agitado sem tantas coisas a resolver, entendeu? A partir do que precisamos coordenar na nossa própria casa, os trabalhos, enfim, negócio e muita coisa que a gente precisa estar muito atento, né? Seja onde for, lidamos com trabalhos, negócios, coisas, pessoas, e vamos admitir que não é muito fácil lidar com pessoas, não. Às vezes você fica o dia inteiro lidando com pessoas que você não conhece, pessoas que você conhece, dentro da própria casa, né? Enfim, são os relacionamentos da nossa vida que nos levam a estar em contato com pessoas que pensam e agem muito diferente de nós. Muito diferente. Cada um pensa de um jeito, né? Cada um pensa de uma forma diferente do outro. Então isso exige muita paciência, compreensão, tolerância e muita coragem para não desanimar ou desistir. Porque são barreiras que a gente tem que enfrentar. Muitas pessoas perdem a saúde ou até mais do que a saúde ainda, porque ainda não descobriram onde está a solução para esse problema não se tornar tão difícil para nós. A gente fica muito ocupado, muito absorvido com tantas coisas e a gente não tem tempo para entrar em sintonia com Deus, para falar com Deus, porque a oração, a gente precisa estar nessa sintonia com Deus. Caso contrário, a gente pode estar pensando que está orando, às vezes a gente diz, não, tal dia eu vou para a igreja, eu vou rezar, vou participar de alguma coisa. E precisamos ter cuidado com o ritualismo, né? Ritualismo que às vezes esvaziam, empobrecem a oração. Então nós precisamos, de preferência, estar nessa harmonia com Deus. E vamos dizer, fora do barulho, né? É que a gente não tem tempo de sair um pouco desse clima para entrar nesse contato direto com Deus. A gente vive muito agitado, né? Principalmente quem tem esse temperamento agitado, como eu tenho, por exemplo. Então precisa muita calma para que a gente possa tirar um momento e orar a Deus. Quando a gente não sabe o que falar para Deus, eu digo para você porque eu tenho experiência disso que eu vou te falar. Pega um salmo, ora a Deus com o salmo. O salmo inspira a gente a ter essa conversa com Deus. Ele nos conduz, porque o salmo já é
há alguns dos salmos que é uma oração mesmo, né? Então isso vai nos levando a esse contato com Deus, experimentar o amor de Deus, ouvir a Deus, o que Ele tem para falar para nós. Você vai dizer, mas Deus não fala, fala. Deus fala através da palavra, né? Se a gente está com a palavra de Deus na mão, então a gente vai escutar, ler a palavra, escutar a palavra, que é o próprio Deus que está falando conosco, não é? A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Deus é a palavra. Como já diz lá em São João, diz, o verbo era Deus, né? A palavra é Deus. Então é isso, e a gente precisa de ter esse momento de acalmar o coração, né? Parar um pouco nessa luta, nessa correria, senão a gente não aguenta. Tem tanta gente doente aí, tem tanta gente no médico, procurando solução, outros passam um monte de calmante, outros passam outros remédios, e nada disso é muito bom, porque são meios artificiais que muitas vezes não faz bem para a saúde. Então, se você quiser fazer essa experiência, eu te garanto que é uma boa experiência. Às vezes ouvir uma música, um salmo, nossa, como isso acalma o coração da gente, como isso nos devolve a paz, como isso nos faz a gente parar para pensar corretamente, né? Porque o pior de tudo é a gente estar muito agitado, a gente perde a capacidade até de conviver com as pessoas. Muita agitação. E é bom a gente ter esses cuidados, porque quando é um problema de ansiedade, por exemplo, o médico pode até dar algum medicamento, normalmente eles dão calmante para a pessoa tomar, né? Mas não pode tomar calmante todo dia. Então, a calma quem nos traz é o próprio Deus pela sua palavra. E o mais importante, Ele nos cura. Porque Ele curando esse nosso temperamento, essa nossa agitação, Ele está curando o problema. Nós cremos nisso. Eu creio nisso. É importante que a gente faça a experiência e sentir que isso é uma verdade, né? Porque é a própria palavra de Deus que nos instrui nisso, né? Então o diálogo também, às vezes hoje as pessoas não têm mais tempo de dialogar com ninguém. É tudo resolvido na base às vezes até da violência, né? Então também é uma das formas que a gente procura dialogar. Tem gente que não gosta de dialogar, né? Às vezes estamos em algum lugar que podia conversar, mas ninguém conversa mais. Não conversa porque parece que muitos acham que é uma bobagem ficar conversando. Então, e essas coisas vão prejudicando, vão deixando a pessoa tensa, nervosa, e dá isso que dá de vez em quando, né? Acaba no pior. Então, o importante mesmo é a gente buscar na oração esse contato. E sabe por que eu estou falando isso para você? Estou partilhando isso com você? O próprio Jesus, Ele ora. O próprio Jesus, Ele é Deus. Jesus é Deus. Só que Ele é submisso ao Pai. E quando Ele precisa tomar as decisões, quando Ele precisou escolher os apóstolos, qualquer decisão que Jesus ia tomar, Ele primeiro parava, orava ao Pai para pedir a orientação para que a sua escolha, para que a sua decisão fosse acertada. Às vezes a gente quer fazer qualquer coisa e vai fazendo de qualquer jeito, sem primeiro consultar o nosso Deus, consultar o Espírito Santo,
Sabe que o Espírito Santo é a pessoa que ficou para nos conduzir, né? Ele nos acompanha, Ele quem nos conduz. Então precisamos pedir ao Espírito Santo que nos instrua, que nos inspire o que devo fazer, como devo orar, o que devo falar, como eu devo falar. Pedir para Ele que me instrua a hora que eu vou precisar me calar para ouvir principalmente a Deus. Então são coisas que nós não temos essa capacidade de resolver sozinho. Então o caminho é esse. Jesus orava, pedia ao Pai, ele primeiro se colocava em união com o Pai, para poder fazer a oração, submisso ao Pai, ouvir o Pai, e Jesus não erra, ele sempre acerta. Então é isso, Jesus é orante. No momento decisivo de sua vida e missão também. Ele ora ao Pai antes de qualquer decisão. A missão de Jesus. Ora ao Pai para que a sua vontade se una, a sua vontade humana, ele que era homem Deus, se una à vontade de Deus, do Pai. Então, toda oração de Jesus está unida à vontade de Deus, à vontade do Pai. Às vezes, Jesus se retirava. Olha como que Jesus nos ensina. Ele não orava assim no meio do barulho, no meio da multidão. Quando Jesus estava cansado, ele se retirava a uma montanha, principalmente, para orar ao Pai. E ali, com certeza, era o verdadeiro louvor ao Pai. E Jesus sempre acertando nas suas decisões. E ele ia para lugar deserto, lugar tranquilo, lugar calmo, para que ele pudesse entrar nessa sintonia com o Pai, de preferência à noite. Jesus orava à noite. Às vezes a gente dizia, não tem tempo de orar de dia porque o meu tempo é muito pouco, eu trabalho o dia inteiro. Então está no caminho certo, porque a hora da melhor oração é à noite. Mas às vezes a gente tem um monte de coisa à toa para a gente ver na televisão, né? Que às vezes nos toma o tempo. Às vezes cada coisa que não tem nem cabimento. E às vezes isso atrapalha a gente, porque em vez de a gente tirar um momento para se retirar, se recolher para a nossa oração, a gente não faz isso. Normalmente a gente não faz isso, não tem esse cuidado também. E a oração fortalece também. Um ponto que eu coloquei aqui, a oração fortalece a gente. Ela nos deixa mais firme, porque ali, quando nós estamos pedindo essa graça a Deus para o dia a dia da nossa vida, é onde nós nos abastecemos. Aí nós vamos aprendendo, né? Aprendendo a nos defender contra o mal. Contra o mal, contra tudo quanto é coisa ruim que está contra nós, né? E não adianta a gente resolver na base da violência, nada. A gente resolver junto a Deus na oração. Então nós precisamos aprender a orar, a verdade é essa, eu, você, nós todos precisamos. No documento da igreja, fala que uma oração muito
rituais, por exemplo, esvazia, empobrece o momento de oração. Porque às vezes você está rezando, às vezes rezando junto com um monte de pessoas, mas você não consegue se concentrar, se unir a Deus na oração, porque aquele ambiente às vezes é um ritual, que às vezes não leva a lugar nenhum. Pode até a intenção ser boa, né? Mas a oração melhor é quando você se coloca diante de Deus para orar você e Ele, eu e Ele, né? Então nós precisamos orar com fé, confiança, saber que Ele ouve a nossa oração. E Jesus ouve a nossa oração. Às vezes, por incrível que pareça, tem gente que acha que nós estamos rezando assim à toa, né? Mandando palavras para o ar, mas a ninguém, dirigindo a ninguém. Não, quando nós nos dirigimos em oração, nos dirigimos ao Pai mesmo. Aqui tem só um capítulo, um versículozinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículo 22, que diz assim para nós: tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Então, quando a gente está em sintonia, em harmonia com Deus, comprometidos com Deus, então, tudo o que pedir em oração, nós alcançaremos. Isso é palavra, é promessa de Deus, e a gente não tem por que duvidar, não é? Não tem por que duvidar. Comigo já aconteceu muitas vezes. Eu sei que eu ainda não sei orar como convém. Preciso aprender muito, lógico. Todos nós precisamos. Mas precisamos orar nessa união com Deus, nessa submissão a Deus, nessa dependência, para que Ele possa falar ao nosso coração, ouvir a nossa oração e nos conceder aquilo que nós precisamos. Nós somos os pidochos, pedintes de Deus. Nós vivemos pedindo a Deus. Eu, por exemplo, eu vivo pedindo a Deus, porque eu não tenho outro Deus senão esse. Tem gente que cria deuses por aí, tem um monte de deuses aí. Eu não tenho nenhum, só Deus mesmo. Deus é o nosso único Deus, Deus e Senhor. Então, por isso que a gente não pode se dirigir a qualquer Deus ou viver aí no mundo da lua. Nós temos que viver em sintonia com o nosso Deus. E por hoje eu queria agradecer a você que esteve aí conosco. Obrigado por estar aí escutando sempre ou de vez em quando. E na hora que você puder partilhar isso com alguém, partilha. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Eu não tenho assim discurso pronto, eu não tenho assim, vamos dizer assim, preparo para ficar dando aula, não é nada disso. É apenas a gente partilhar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vive, segundo a nossa fé. Então, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.